E aí, seus biólogos monocelha, tudo bem com vocês? Bom, gente, um monte de gente mandou esse vídeo do Pirula falando de China. Eu já pulei para a parte do vídeo aqui que eles começam a falar de China, porque eu não entendo nada de paleontologia, biologia, eu nem sei quem é o outro cara, o Rodrigo Silva, eu não faço ideia de quem seja, mas vamos ver. Os cuneiformes, quando os primeiros assiriólogos começaram a estudá-las, elas foram datadas em 5.000 AC. E na China? Porque a China tem umas coisas velhas pra cacete. É incrível, né? Não, a China é bem antiga, né? Ignora umas coisas Não, que não é no que Oriente. ignora, é que a China... Ignora, porque o mundo gira em torno de europeu. Nós temos um problema com a China muito sério. Ninguém fala mandarim. Por ser um país comunista, eles fecham muitas pesquisas internas lá. Por causa do comunismo. Sem prova disso? Mas você sabe... Bom, eu vou falar agora pela paleontologia. Tem até alguns chineses que falam muito de paleontologia. Eu li um... Não, a China é o país hoje com a maior destaque de paleontologia no mundo. Ah, é? Por porque eles têm um território muito grande, formações geológicas excelentes. A história da China, do ponto de vista geológico, é uma história de razoável constância, porque ela está no meio do continente. Quer dizer que ela não sofreu muita... Não virou um oceano, não virou uma floresta, não virou... Aquilo lá está no meio do continente. Tá. Aliás, então, me permita interromper só. Parte da China, né? Que outra parte ali é a cadeia do Himalaia, que virou. Aquilo ali foi uma bagunça por muito tempo, porque né, são duas placas tectônicas subindo. Quer dizer, uma subindo e outra descendo. Por uma curiosidade. Se você for à própria China, você vai ver que o mapa mundi deles lá põe a China no centro. É mesmo? Não, é verdade, acho que eu já vi uma coisa assim. O mapa mundi fica a China no centro e o resto em redor. Mas assim, eu vi esse mapa mundi uma meia dúzia de vezes aqui na China, sabe? Não é uma parada que tem em todo lugar, que as pessoas... Eu já vi mapa mundi do normal que a gente vê no Brasil, né? Que os europeus desenharam que eles ficam no centro, no topo e a gente fica embaixo, né? Óbvio que a gente fica embaixo. Eu já vi esse várias vezes. Esse com a China no meio eu vi poucas vezes. Faz sentido, né? Agora não é plano, né? Agora, enfim, então lá é uma região que você teve muita sedimentação muito boa, né? Teve muito vulcanismo também e tal, mas assim, por ser no meio do continente, é um lugar foi mais estável durante todo esse período. E a Ásia é um continente mais alto também, né? mais elevado. Então, tipo, você tem todas essas questões. Então a China é um lugar muito bom. E você tem áreas com muita vegetação na China, e a vegetação, aí nesse caso a gente também é igual, ela dificulta muito o trabalho. Por várias questões, porque a vegetação, as raízes das plantas quebram tudo. Elas afundam, elas vão arrebentando tudo. Tem uma questão ecológica. Eu não tinha pensado nisso. Tem a questão ecológica. Você não vai destruir uma mata para poder... Você não vai destruir. Tem a questão da umidade. Que destrói tudo, né? Tipo, se tem uma coisa que estraga tudo da umidade, vai achar um pedaço de cerâmica, molhou. Você vai achar uma... Israel a gente já não tem esse problema. Exato. Na Amazônia... Por quê? Por causa do tempo tudo seco. Por isso tem tanta coisa no Chile, no Egito, porque é seco, né? E é mais... A preservação é melhor. E aqui no sul da China não deve ter tanta coisa assim, tanto sítio arqueológico como tem no meio e pro norte da China, que é mais seco e desertão. E assim, a vegetação, ela dificulta. O pessoal que eu conheço que é paleontólogo no Acre, por exemplo, cara, não, os caras são heróis. É um troço super difícil, é barranco de rio. E aí você tem que, às vezes, alguns fósseis tem que içar para não cair no rio, para não cair coisa, e cuidar com o negócio você tem que usar resinas para deixar a coisa firme, para a umidade não amolecer o osso, é uma coisa realmente muito complicada. A China tem muita vegetação, né? Tem as florestas sul, né? Lá, tem as coisas, só que também tem muita área aberta. Muita área desértica, principalmente, e em todas as regiões da China você tem. Então no sul da China você tem uma área com vegetação menor, ou sem vegetação. Mais ou menos. Na parte interna da China você tem uns desertos lá também. Sabe, tipo, em todas as áreas da China, no nordeste da China também, ali chegando perto da Coreia, você tem umas áreas mais abertas. Isso é? Então isso facilita para eles. Pra caramba. Então, falei, a China tem isso daí, porque tem muita... tem um histórico geológico favorável, né? É um país muito grande, então como tem muita área, eles têm jurisdição para pesquisar, nisso o Brasil também tem vantagem, os Estados Unidos também. A China é um país que tem uma
biomas que facilitam isso, né? Vegetação e tal, não sei o quê. E ainda por cima, não falta mão de obra. É verdade. Tem gente pra caramba. Não falta mão de Isso é obra, né? verdade, Eu né? costumo brincar, né? O pessoal aí que for chinês que estiver ouvindo aí, eu fiz essa piada uma vez com os chineses, eles deram risada. Eu falei que você nunca encontra um chinês, é sempre um múltiplo de 10. É verdade. Você vai encontrar 10 chineses, porque eles, sabe, porque muita gente, é né? muita gente. E aí acontece que a China tem essa facilidade. Agora, pelo menos na minha área, aí na arqueologia eu não sei como funciona. Pelo menos... A diferença só da sua área para mim é porque a sua não mexe com nada de questão da história do país. sim, pode ser. A outra Tá. já entra a questão política. Poderia, Tá, ok. pode mudar Tá, alguma isso, coisa. Isso tem uma questão mesmo. Porque o que acontece na nossa área, o que houve? Quem iniciou a paleontologia na China foi um padre sueco. Claro que foi um colonizador safado. Ele lá nos anos 40, acho, sei lá, do século XX, ele estava lá ajudando os suecos a construir um trem, um trilho de trem, alguma coisa assim, uma ferrovia. Não faço ideia. E ele foi lá, e naquela época você tinha Nos aquela... anos 40, a China estava sob domínio japonês, né? Que a Segunda Guerra Mundial começa aqui em 1937 com a invasão japonesa da China. coisa ainda com o Império Britânico, né, da China com o Império Britânico, e aí Não, ele encontrou fósseis. Aquela coisa da China com o Império Britânico, não, né, mano? Aí não, né? Aí tu quebra minhas pernas. A colonização da China pelo Império Britânico. Os caras literalmente travaram 2 guerras com a China para poder traficar droga. Não é aquela coisa da China com o Império Britânico. Os caras roubaram Hong Kong. Parte do país dos caras. Parte do país da China. Não é aquela coisa. É colonização, pô. Lá de um dinossauro, depois descobriu-se que era um dinossauro, que estão até hoje na Suécia, até hoje na Suécia. Claro que o colonizador roubou, né? Mas é óbvio que roubou. Né, que é o Eurelopus, está lá na Universidade de Uppsala. E a partir daquele ponto, né... Mas ele não era paleontólogo, ele era só um missionário, era só um só um descobridor. Isso, mas ele era interessado na questão naturalista. Como na arqueologia tem muita gente pioneiro que não era de formação. Não, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem pelo menos 2 ou 3 exemplos de padres que foram paleontólogos renomados. Né? Então, porque também é isso, né? Tá lá, vai pra não sei aonde, acaba vendo, Acaba fica curioso. né? Vai pra lá, né? Fazer o quê, né? O que os padres foram fazer nas colônias? E as igrejas geralmente são lugares mais seguros, né? Então você vai guardar as coisas lá, tal, né? Até ter um museu, uma universidade. Então, agora, e os estudos também, seminaristas, você lê muita coisa, né? Então, o pessoal geralmente já é mais interessado. Agora, o que acontece? Ele levou esse material lá para a Suécia, percebeu que havia ali uma possibilidade de encontrar mais fósseis. Aí eu não me lembro exatamente quais foram o processo, se houve mais campos suecos lá ou alguma coisa assim, mas eu sei que aí passou a ter alguns chineses que se interessaram por aquilo, e aí eles começaram a fazer escavações ali e a fazer as descobertas. Tanto que é o professor Young. Escreve Young igual o jovem em inglês. Mas aí a pronúncia eu não sei como é que é. É isso, é Young, né? O professor Young, que é o célebre lá, é o paleontólogo chinês, foi quem começou ali, ou praticamente quem começou a paleontologia na China. Né? E eu não lembro exatamente a data, mas só tem foto preto e branco dele. Então foi antes dos anos 60, com toda certeza. E aí depois a paleontologia chinesa passou a se desenvolver. Mas como toda a ciência num país que está começando, você precisa... Depois, graças a quem, né? Graças a quem? Da ajuda externa daqueles países que já têm a ciência mais avançada. E os chineses confiaram muito em muita gente e tomaram o chapéu de muita gente. Como grande maioria das colônias, né? Então isso é sabido, né? Muita gente foi lá, enganou os chineses, levou as coisas embora, fez não sei o quê, né? Sacaneou, publicou na frente, fez essas coisas, tipo, aquela coisa de ajudar. No Brasil aconteceu a mesma coisa, né? Só que aqui eles têm vergonha na cara, né? Acaba acontecendo, né? Hoje no Brasil que tá a discussão é sobre Sudeste versus outras regiões do Brasil. Então, tipo, não, os carioca passando a perna no cearense, que tá passando não sei o quê. Uma pergunta, os chineses estão publicando em inglês ou os periódicos deles? Estão em inglês. Porque eles perceberam que as publicações deles não chegavam em muita gente. Quer dizer, chegavam em muita gente, mas não nas pessoas que realmente era importante chegar, porque uma minoria sabia ler mandarim. Né, ou cantonês. Mandarim, cantonês escrito é a mesma coisa. A língua escrita é igual. A pronúncia é diferente. Então, não tem escrever em cantonês.
Então era uma coisa bem complicada, né? Lá na China, eu sei que também está tendo essa discussão de Pequim controlar as coisas, né? De ter um certo... o que eles chamam de colonialismo interno, né? Tipo, então vai lá para Yunnan, rouba as coisas lá de Yunnan, leva para lá. Vai para Liaoning, rouba as coisas lá e vai para Pequim. Mas hoje tem museus em várias partes na China. Né? Duvido que funcione dessa forma. Cada província, pelo menos, eu acho que já tem algum museu de paleontologia grande, porque eles acham muita coisa legal, incrível, em tudo quanto é idade. É uma coisa muito impressionante lá. E eles Graças a quem, né? Quem que bota dinheiro nisso? Quem que incentiva isso? Não é o Jack Ma. Trabalham muito bem. Eles trabalham muito bem. E uma coisa interessante, quando houve essa descolonização, digamos assim, da China, né? Digamos assim, não, foi isso mesmo, né? O que aconteceu? O que aconteceu para a descolonização? O que aconteceu? Que houve, inclusive, com o recrudescimento do regime também, né? Enfim, tem coisa, eu também não sou defensor do regime chinês. Vamos lá. Não teve descolonização com esse recrudescimento do regime chinês. Teve descolonização quando o Partido Comunista vence a Guerra Civil. Assim, ali em 1911 tem a Revolução Xinhai, acaba, né, o Império Chinês, que volta ali depois, por um breve período de tempo, mas acaba e cria a República da China. E aí, mais para frente, o Chiang Kai-shek vai começar a reunir o país, mas o Chiang Kai-shek era lambibola dos Estados Unidos. Assim, tanto que quando ele vai para Taiwan, instaura uma ditadura lá, é com o apoio dos Estados Unidos. Então, é simples assim. Se a China tivesse ficado na mão do Chiang Kai-shek, ia ser um Taiwan, Coreia do Sul ou Japão da vida. Ia ser uma marionete na mão dos Estados Unidos, ou dos europeus, sei lá mais quem, né? Ia continuar sendo colonizada de certa forma. Então foi isso que aconteceu. O que o Partido Comunista garantiu é que a China não vai cair na mão de colonizador safado mais. Simples, sabe? Simples. Então, falar, eu não defendo o regime. Primeiro que regime, eu odeio essa palavra, chamar de regime, porque não chama o regime genocida imperialista de Washington, mas chama da China, né? E segundo, que eles acabaram com a colonização. Como que não dá para defender isso? Como que não dá para defender? Mas, de fato, né, a influência inglesa foi posta para fora. Eles falaram, sinto muito, não queremos mais você. Sobrou Hong Kong ali, mas, enfim, né, que até hoje tem os problemas deles lá por causa disso. Até hoje tem os problemas deles lá por causa disso, porque a Inglaterra rouba Hong Kong por causa de uma guerra de tráfico de droga da China. Simples. Se eles não tivessem roubado Hong Kong da China, nada estava acontecendo hoje, estava tudo certo. Hong Kong sempre fez parte da China. Então, quando teve essa expulsão, aí eles começaram a trabalhar isso daí. E aí foi uma coisa muito interessante, porque antes, quando você estava usando os fósseis com... Então, quando teve essa expulsão, eles começaram a trabalhar. Quando o Partido Comunista Chinês vence a Guerra Civil, instaura, né, a República Popular da China, começa a se investir em educação, ciência. Como é que não vai defender, Pirulo? Como um produto que poderia ser usado como valor econômico para compra e venda, você tinha muita fraude sendo gerada. Porque o que acontece? A pessoa... Como tinha no Egito, os caras fazendo múmia fake para vender, né? Porque tem uma época que as pessoas compravam múmia, né? No auge da egiptologia, uns 100 e poucos anos atrás. Achavam um fóssil, falava, esse fóssil aqui tem outro igual ali, tem outro igual ali. Quanto tá aquele ali? Aquele lá tá, sei lá, 50 dinheiros. Olha, isso aqui tem uma crista a mais, olha, isso aqui vale 100 dinheiros, entendeu? Isso aconteceu inclusive com o fóssil brasileiro, né, que tá na gringa. Então, quando você retira o valor monetário da coisa, a pessoa não tem mais a necessidade de ficar inventando coisa onde não tem, porque o valor é o mesmo. Entendi. Então esse é um dos melhores argumentos que eu vejo, porque agora está tendo uma discussão muito grande, até aqui no Brasil, agora começou um pessoal a fazer essa discussão, a galera tá bem brava. Sobre a possibilidade da venda de fósseis, né? Mas é proibido, que eu saiba. É proibido desde 42, acho, de fósseis e bens arqueológicos, qualquer outra coisa. Mas tem gente que está querendo discutir se poderia... Tem gente no Brasil que é venda de órgãos? Poder vender usando alguns critérios que são os critérios que eu achei meio fraquinhos, mas enfim. E aí, um dos melhores argumentos, não é o melhor, mas um dos melhores argumentos para mim contra a venda de fósseis é esse. Você tira a principal razão que alguém poderia ter para falsificar um fóssil. Eu chegar e falar assim, não vai valer mais ou menos por causa disso. Muito pelo contrário, porque se você for usar aquele fóssil para escrutínio científico, é uma questão de, sei lá, hoje em dia que tem internet, então, é coisa de
rapidíssimo para você descobrir uma falsificação. É super rápido para descobrir. Né? É só a pessoa sentou em cima do fóssil, no sentido que a gente brinca, né? Tipo, olha, publiquei um fóssil. Aí, na hora, um pesquisador de outra instituição vai pedir para ver. Vai falar, olha, eu acredito que na arqueologia seria a mesma coisa. Tivemos uma descoberta nova. Antes de publicar, não. Antes de publicar tem aquele segredo, porque afinal de contas, né, a publicação é a moeda de troca da ciência. Depois que você publica, você abriu aquilo lá para outros cientistas poderem ir lá e falar, opa, então eu também quero estudar isso, nem que seja para ver, para tirar uma foto. É isso aí, né? Assim, eu não espero, né, que os caras entendam muito de China, porque não é o campo do cara, né? O Pirula é paleontólogo, biólogo, e o Rodrigo Silva acho que é arqueólogo, né, pelo que eles falaram ali. Mas é isso aí, né, gente? Tem mais um videozinho para conta.